Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser compreendido em nossa mente e possamos praticá-lo, e aí praticando esse amor maravilhoso a gente possa sentir as verdadeiras dádivas do céu e o fruto do Espírito brotando em nós. Que maravilha, né? Pois bem, vamos aqui para a nossa lição de hoje, quarta-feira. Temos mais 2 perguntas, como de costume. Só lembrando que ontem, na terça-feira, nós vimos aqui um assunto espiritualmente profundo, né? Sendo nos recomendado que a gente não pode se deixar levar por qualquer doutrina, né? Por vários tipos de doutrinas aí, doutrinas estranhas, né? Que não são alimentos de verdade, mas temos que buscar nos alimentar da graça de Deus, conhecimento espiritual nos trazido por Cristo, né, pela sua palavra. E logo depois nós vimos uma outra linguagem espiritual profunda, mostrando que nós comemos de um outro altar. O altar que está do lado de fora de Jerusalém, o lado de fora do sistema, o lado de fora das coisas, né, do sistema religioso, opressor, dominador, etc. Né? Pois bem, hoje, na primeira pergunta, pergunta 7, primeira pergunta da quarta-feira, diz assim: que argumento espiritual é dado para justificar a tal proibição? Qual é a proibição? Do texto anterior, de que o sacerdote era proibido de comer do animal que era queimado lá fora, cujo sangue ele levava lá para dentro do lugar santo, santíssimo, né? Ele é proibido. Veja aqui, Hebreus 13, versículo 12 e 13 diz assim: por isso também Jesus, para santificar o povo, que não está lá dentro do santuário, mas está lá fora, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu opróbrio. Que coisa linda, não é? Saiamos fora do arraial, levando sobre cada um de nós o opróbrio. Opróbrio é vergonha. Levar sobre nós a vergonha que Cristo sofreu, a vergonha que Cristo injustamente, né, recebeu por meio da humilhação lá em Jerusalém, quando ele, sendo o filho herdeiro de Deus, o herdeiro de todas as coisas que Deus criou, inclusive nós somos a herança dele, tudo pertence a ele, o Pai fez através dele, por meio dele e para ele, nós pertencemos a Cristo, por herança. Tudo é dele. E ele chegou aqui, foi tratado por nós como um Zé Ninguém, que não tinha nada, que não tinha direito a nada, que não podia nem falar. Nós, seres humanos, ali representados ali pelos líderes do Sinédrio, pelos os líderes religiosos, os homens que tinham a palavra de Deus toda na mão aberta, que liam todo dia a palavra de Deus, acabaram
tirando todos os direitos de Cristo e tratando-o como um malfeitor, um bandido, um criminoso, e fazendo ele sofrer uma pena, chegando assim, no cúmulo da pena capital, que foi tirar sua própria vida, tirar a vida de Cristo, depois de praticar contra ele uma verdadeira barbárie, né? Uma tortura que fizeram com Cristo. Já imaginou? Foi isso que eles fizeram. Por isso que ele está dizendo assim, olha, esse povo aí não tem direito, né, de comer deste animal que está lá fora. Por isso que Cristo foi levado lá para fora. Né? Levado lá para fora. Por quê? Porque lá dentro só ficavam os sacerdotes levitas. Mas lá fora ficava o povo, o pobre pecador que tinha trazido ali um cordeirinho para, né, para apresentar ali pela expiação do seu pecado, o pagamento pela sua culpa, né? Cristo vai lá fora, sofreu fora da porta. Se Jesus Cristo, o nosso exemplo, sofreu tamanha vergonha fora do templo, fora de Jerusalém, fora das portas lá fora, passou por essa vergonha, Paulo questiona aqui: quem somos nós? Aquele que nos deu o exemplo de como fazer tudo. Quem somos nós para termos medo de viver essa vergonha? De experimentar o que Cristo experimentou, para assim também conhecer o que ele conheceu, e também neste sofrimento experimentar o consolo de Deus, o Espírito de Deus na sua vida. Experimentar também por meio do sofrimento o aperfeiçoamento e, por fim, a glória pelos méritos alcançados. Que coisa linda, não é? Você já viu alguma vez um maratonista que corre 42 quilômetros? É uma distância muito grande, né? Realmente tem que ter muito preparo físico. Tem que ser realmente alguém de um nível absurdo de saúde e de treinamento para correr 40, é muito. É algo assim realmente só para atletas experimentados de alto nível. 42 quilômetros é muito distante. Você já viu alguém ganhar um prêmio, uma taça, uma medalha, muito dinheiro, né, carros e tudo, porque numa corrida de 40 quilômetros, ele pegou um carro desde a largada e quando chegou lá, né, 20 minutos depois ele estava lá e andou 100 metros só e atravessou a linha de chegada e ganhou. Existe isso? Não. Sem nenhuma chance. Só quem ganha é quem passa pelo sacrifício de correr 42 quilômetros. E quem corre sabe como é difícil. Os primeiros 3 quilômetros, você parece que vai morrer. O corpo está se adaptando. O corpo, o pulmão começa a queimar. Começa a faltar ar. Começa a doer. A mente começa a dizer para o seu corpo, né, tá doendo, pare de correr, desista. Isso vai até o 8º quilômetro. Depois daí, vem outros tipos de dores. É um sacrifício muito grande a carreira. Então, Cristo, a carreira dele, para que nós pudéssemos ter acesso à justificação, à salvação, ter os nossos pecados perdoados, expiados, né? Os nossos pecados expiados, a nossa culpa quitada, paga. Ele teve que passar por essa vergonha, mas é um sacrifício muito grande. É um sacrifício muito superior a 1000 corridas dessas, 1000 maratonas, o que ele fez. Porque ele deixou a sua posição de glória, trocou até a sua natureza, para vir
habitar no nosso meio e sofrer tudo o que nós sofremos. Mas é algo difícil de imaginar. A vida que ele tinha, que nós, os seres humanos, nunca vimos, não temos nem ideia do nível de glória e de superioridade. Que ele deixou aquilo para vir aqui no nosso meio. E quando chegou no nosso meio, se ele chegasse no nosso meio e a gente, nos dias de hoje, desse para ele os melhores iates, os melhores hotéis, as melhores comidas, o melhor clima, o melhor tudo, ele não ia mexer um dedo para nada, tudo, se a gente fizesse isso, ainda era muito pequeno diante da vida, da glória que Cristo vivia, na sua posição de filho herdeiro. Obviamente ele não deixou de ser o filho herdeiro, né? Já imaginou? Aí quando ele chega aqui, a gente trata da pior maneira, é pior ainda. Aí eu pergunto, o que o apóstolo está querendo dizer aqui, quando está dizendo aqui que a gente tem que sair para fora? Sair para fora do palácio, sair para fora do sistema, sair para fora das benesses do sistema religioso, sair para fora. Experimentar a vergonha da perseguição pelos seus próprios irmãos, como Cristo sofreu. Ser perseguido pela própria igreja, que diz ser a igreja de Cristo, que está perseguindo aqueles que estão pregando a verdade e que não concordam com a dominação e a falta de liberdade que as pessoas têm de pregar e testemunhar sobre Jesus Cristo. Que coisa aqui, não é? Nós não devemos ter medo de passar a vergonha que Cristo passou, porque todo homem que quer ser como Cristo, se prepare para passar a vergonha que ele passou. E lá fora, a vergonha lá fora. Fora do sistema. Fora da bolha. Né? Do sistema aí opressor que aí está. Por isso que ele sofreu lá fora. Né? Fora do arraial. Fora do arraial ali, a palavra arraial é onde está o povo reunido. Assim também, todo servo de Cristo tem que se preparar espiritualmente para passar por esse tipo de sofrimento. Aqueles que não estão preparados e que não querem se preparar para isso, é porque ainda não entendeu a verdadeira obra de Deus, o que é o Espírito da verdade. Continuando, vamos aqui para a 8ª pergunta, que nos diz assim: que riscos correm os ministros que pretendem se dedicar à obra de Jesus Cristo aqui, agora, no tempo presente, né? Embora o texto esteja falando, o texto tenha sido escrito para os irmãos lá do primeiro século, né? Tem sido escrito no primeiro século e de primeira mão os irmãos ali vão ter acesso a essa palavra. Não significa dizer que eles não sirvam para nós hoje. Eu acho até que serve mais para nós hoje do que para aquele povo de antigamente, mas vamos lá, o que é que o texto diz? Hebreus 13, 14 e 15 diz assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a cidade vindoura. Por ele, pois, ofereçamos, ou seja, por intermédio de Cristo, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam seu nome. Que coisa linda, né? Por que é que a gente tem que estar com medo de ser expulso de uma igreja por dizer a verdade, por desaprovar doutrinas estranhas e variadas, como diz o contexto dessa mensagem aqui? Por que é? Por que é que eu tenho medo de ser expulso de Jerusalém? Cristo não teve esse medo. Por que é que eu tenho medo de ser desaprovado por um pastor de igreja, por uma liderança, por irmãos que eram meus amigos, mas eu, ao discordar de uma falsa doutrina que estão ensinando, eu vou perder a amizade deles, a comunhão, a presença deles, porque agora eu não posso ficar mais dentro de Jerusalém, tem que ser expulso? Por que eu tenho que ter medo disso? Por que esse medo, né? Aí o apóstolo Paulo diz assim para a gente aqui, olha: não tenha medo de ser expulso de Jerusalém, de qualquer cidade aqui da terra, de qualquer aprisco, de qualquer instituição religiosa, de qualquer igreja, de qualquer templo, mesmo que ele seja suntuoso. Não tenha medo, porque a nossa cidade não é aqui na terra.
A nossa vida verdadeira não é essa aqui, não. Isso aqui é passageira. A nossa vida verdadeira prometida por Cristo, né? Uma promessa que vem de Deus, o Pai, é de uma vida eterna, num reino eterno, em companhia de pessoas eternas, num mundo perfeito, aonde não há nenhum tipo de inveja, desgraça, perseguição, vergonha, dor, sofrimento e nem morte, nada disso, nada de ruim haverá ali. Então, por que o medo? O medo, eu vou perder o meu cargo, eu tenho um cargo lá naquela igreja, mas eu descobri uma verdade e que aquela igreja não prega, aquela igreja está ensinando uma mentira, mas eu vou continuar lá porque eu tenho um cargo. Eu vou continuar lá porque lá eu tenho condição de cantar e eu quero me exibir cantando. Eu não vou sair de lá não porque lá eu prego. Se eu sair de lá, eles não vão me autorizar a ter um púlpito para pregar. E eu gosto de falar para ser aplaudido, porque eu gosto que as pessoas me ouçam, porque eu quero dizer para as pessoas que eu sou inteligente, que eu quero que as pessoas olhem para mim e me admirem, me louvem. Já imaginou? Não, eu quero continuar lá porque eu sou funcionário daquele sistema religioso. Aquela empresa lá, ela me paga. Eu tenho uma carreira profissional lá como teólogo, como pastor, como obreiro, como servo A, B ou C. Eu ganho. Então eu não posso, mesmo conhecendo a verdade, eu não tenho coragem, porque eu não tenho coragem de enfrentar esta vergonha. Eu tenho medo do sacrifício. Eu tenho medo de não arrumar outro emprego. Eu tenho medo de passar fome. Eu tenho medo de não encontrar uma outra igreja que eu possa pregar, que eu possa falar, que eu possa testemunhar. Eu não consigo viver fora dos muros de Jerusalém. Eu nasci para viver preso dentro de um aprisco, comandado pelos homens. Eu não acredito que Jesus seja o meu único e verdadeiro pastor. Eu preciso de pastor, um ser humano aqui que cuide de mim. Já imaginou, meus amados? Tudo isso que eu falei aqui é uma realidade muito dura. É uma realidade verdadeira que nós temos enxergado em todas as instituições religiosas. Sem exceção, as que eu conheço é todas. Tem tratado os membros desta forma. Mas Cristo, aquele que é o nosso exemplo, ele demonstrou, dando o exemplo, que é necessário que nós sejamos expulsos pelo nosso próprio povo lá fora, por causa de uma verdade que Cristo defendia diretamente de Deus. E eles não aceitavam porque defendiam uma doutrina de homens que eles inventaram. Nada mudou. Tudo é de forma perfeita, semelhantemente perfeita. Porque há um princípio escatológico, um princípio profético, que também foi esquecido por essa igreja superficial que aí está. O princípio lá de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, que diz: o que foi, ou seja, o que aconteceu lá nos dias de Cristo, o que foi é o que será, ou seja, vai acontecer semelhantemente de novo. O que aconteceu tornará a ser feito, porque não existe nada de novo debaixo do sol. A Bíblia é muito clara. Neste mundo aqui, as histórias se repetem. Se você quer saber como vai acontecer o futuro, olhe para o passado, porque tudo que aconteceu lá está se repetindo hoje. Só mudam os personagens. Então, se nós que dizemos ser servos de Cristo, que dizemos ser cristãos, ou seja, aqueles que imitam tudo o que Cristo fala, tudo o que Cristo faz. Aqueles que andam como Cristo, que procedem como Cristo, que pregam como Cristo, que creem como Cristo, que fazem como Cristo fazia. Nós dizemos que somos servos de Cristo e cristãos. Por que nós estamos com medo de experimentarmos a mesma vergonha que Cristo experimentou? Por que nós temos medo de sermos expulsos dos muros de Jerusalém para passar pela vergonha do Calvário? Se o nosso fim, se o nosso grande objetivo, se o fim da nossa carreira espiritual é imitar Cristo em tudo,
Assim foram com todos os apóstolos. Eles passaram pelo mesmo caminho. Foram perseguidos, apanharam, foram torturados e, por fim, foram mortos. Porque um servo, ele imita em tudo o seu senhor, para que a glória que o seu senhor recebe de Deus, eles também recebam. Para que a vitória que Cristo obteve, pelos mesmos atos, pelos mesmos procedimentos, também os seus servos o façam da mesma forma. Meus amados, a única vergonha que a gente tem que ter é do pecado, é de pecar. Mas se for para imitar Cristo, não devemos ter medo nem da vergonha que ele sofreu, uma vergonha por causa da justiça.